Ele é pós-graduado em Direito Processual Civil, mestre em Direito, doutorando em Administração e membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Comissão de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB. No programa Perspectiva, hoje eu recebo o doutor Walter Moura. Bem-vindo ao Perspectiva, doutor. Tudo bom, Érica? Bom, a máxima, o cliente tem sempre razão, vale para os dias de hoje? Vale porque nós temos um mercado bastante competitivo, não só em âmbito regional, nacional, mas também internacional. A internet, a rede mundial de computadores, ela quebrou as barreiras do varejo e até mesmo do atacado. E o comércio hoje realmente ele vai ter que se adaptar a novas tendências desse consumidor internauta, esse consumidor que não tem mais praça e que a satisfação dele é cada vez mais sofisticada. Então, os reclames que o consumidor tem no mercado comum é um reclame que levou a esse jargão de que o freguês tem sempre razão. Logo, o fornecedor tem que se esforçar com competitividade, com melhores produtos e preços mais acessíveis. Se nós tivermos uma expansão crescente, como temos observado agora depois da internet, o fornecedor vai ter que se esmerar cada vez mais, com mais qualidade, com mais atenção, porque o consumidor vai se tornar cada vez mais exigente. Sobretudo essa nova geração que já vem dentro do comércio virtual, que já tem novas necessidades, novos reclames e tem produtos e serviços cada vez mais imateriais, cada vez mais diferentes. Então, as razões deles podem não ser as mesmas anteriores, mas vão ser razões especiais que vão gerar uma nova atenção dos fornecedores e da legislação, não só a brasileira, mas também da internacional. O consumidor hoje está bem mais consciente dos deveres e direitos que tem? No Brasil, sim, com certeza. Nós temos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor completados como uma legislação que estabeleceu um parâmetro de cidadania para o brasileiro nas relações de troca, de aquisição de bens e produtos essenciais para a sua vida. Muita gente às vezes pergunta, Érica, por que a palavra consumidor é tão importante? Porque no mundo capitalista que vivemos, a satisfação das nossas relações básicas e vitais é feita por intermédio de relação de consumo. Desde o momento em que eu acordo, que eu acendo a luz do banheiro e do quarto, que eu vou escovar os dentes, eu estou ali consumindo energia, água, depois eu vou sair para o transporte particular ou público, e assim por diante são quase que centenas de milhares de relações de consumo no dia de algumas pessoas. Então, para cada ato contratual desse, tem uma unidade de fornecimento. E cada vez mais eu dependo desses produtos e serviços fornecidos no mercado para sobreviver. Antigamente não tinha isso. Por quê? Porque você tinha uma base da subsistência do cidadão. Quem morava no meio rural conseguia produzir seu próprio alimento ou parte dele, seu vestuário, e aí não tinha tanta dependência desse mercado. Mas no momento em que nós passamos a viver mais em meios urbanos, como diz a literatura francesa de Michel Foucault, esse êxodo rural, ele transformou nós em seres urbanos. Enquanto seres urbanos, a gente só consegue se alimentar, se transportar, salvo raras exceções, dependendo do mercado. Na realidade brasileira, nós sofremos bastante nessa adaptação do êxodo rural para o meio urbano. Nós tivemos aí 2 ou 3 gerações que consumiram vários produtos e serviços e não foram tão bem tratados pelo mercado. Era muito comum ter constrangimento dentro do supermercado em que o brasileiro simplesmente era subordinado a uma situação vexatória e ia embora como se nada tivesse acontecido. Muitas das vezes o segurança de uma loja repreendia indevidamente uma pessoa, um consumidor, o filho de um consumidor, e o pai ou a mãe, o responsável, dizia, não, vamos embora, meu filho, que isso aí está certo, você não pode fazer isso mesmo, não. Ora, hoje nós temos um mundo diferenciado no Brasil em que o consumidor brasileiro se reconhece como titular de direitos e também de deveres, mas de direitos que vão impor ao fornecedor que ele seja bem tratado, que seja respeitado, que tenha as informações, que entre numa loja e pesquise o preço sem ser constrangido a nenhuma situação vexatória, que ele entre numa loja e não compre nada sem ser repreendido. Então, alguns hábitos do brasileiro pequenos já foram modificados. Agora,
Por que precisa ainda de proteção ao consumidor? Porque o mercado evoluiu, as práticas comerciais que acabam lesando o consumidor, que sempre vai estar alguns passos atrás do fornecedor, essas práticas vão evoluindo no mercado. Então, por mais que o consumidor esteja preparado para a vida civil, ele vai estar alguns passos atrás do fornecedor e o Estado vai ter que proteger, na forma da Constituição Brasileira e do Código de Defesa do Consumidor, isso que a professora Cláudia Lima Marques chama de hipossuficiência, de vulnerabilidade. Como eu estou sempre atrás, o legislador me põe para frente para a gente ficar em pé de igualdade com o fornecedor. E agora, doutor, 25 anos de Código de Defesa do Consumidor. Esse ano a gente não poderia deixar de tocar nesse assunto. Quais as principais conquistas? A principal conquista é a afirmação da categoria consumidor no meio jurídico. Os tribunais brasileiros, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, quando enfrentou o julgamento da ADIM 2591 do Distrito Federal, em que a CONCIF, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, tentou derrubar perante o Supremo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor justamente nos serviços bancários, que é uma atividade mais do que essencial ao brasileiro e a todo cidadão do mundo hoje em dia. O Supremo firmou o entendimento de que o consumidor brasileiro vai ser respeitado e que o Código de Defesa do Consumidor, na forma do seu artigo 3º, ele se aplica indistintamente a todas as atividades oferecidas no mercado. Depois disso, o Superior Tribunal de Justiça também ocupou um papel fundamental, inclusive num evento agora de comemoração aos 25 anos do Código, o próprio Superior Tribunal de Justiça fez uma homenagem aos ministros destes 25 anos que se passaram. São julgadores que consolidaram essa figura do consumidor no direito brasileiro. Por que isso é importante, Érica? Porque poderia ser o Código uma lei que não tivesse pego no Brasil. E se não tivesse pego no Brasil, a gente ainda poderia estar chamando o consumidor de mero cliente ou de usuário, como ainda é dito no setor público. O fato é que a categoria jurídica consumidor se firmou no judiciário. Como se firmou no judiciário, o executivo também se firmou com os PROCONs. As políticas públicas em nível municipal, estadual e federal estão direcionadas à proteção dessa categoria importante para o nosso país. E também o legislativo. O legislador, de certa forma, ele tem protegido o Código de Defesa do Consumidor e as legislações esparsas, não deixando que haja uma regressão nos avanços conquistados. O Código poderia ser uma concha de retalho que, nesses 25 anos, poderia não ter o seu espírito preservado. E a segunda maior conquista foi a legislação brasileira de consumo, estabelecida no início da década de 90, ela se mantém firme, ela se mantém, não digo inalterada, mas ela se mantém coesa e avançando sempre os passos para frente, sem retroagir. Eu acho que essas são as duas grandes conquistas em 25 anos. Não quer dizer que nós não precisamos evoluir. O Código precisa de atualização, sobretudo na área de superendividamento e também na área de comércio eletrônico. Deveria ter mais eficácia também na área de processo coletivo ou tutela coletiva do consumidor, mas o fato é que as duas grandes conquistas talvez tenham sido a categoria de consumidor e a afirmação do consumidor enquanto um sujeito de importância e de relevo para todos os poderes do Estado. O reflexo disso para a sociedade é que o brasileiro ganha mais no dia a dia. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, que ainda tem muito a ser discutido a respeito de código também e dos direitos do consumidor. Só um minutinho, por favor. O programa Perspectiva vai para um breve intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva e hoje eu converso com o advogado Walter Moura. Doutor Walter, no bloco anterior o senhor falou dos avanços do CDC nesses 25 anos, né? Mas o que pode ser melhorado ainda? No plano legislativo existem dois pontos fundamentais que já estão nas nossas casas legislativas. Um ponto diz respeito à proteção ou tratamento do superendividado, que é o consumidor que captou crédito demais, sobretudo na década de 90 e nas duas últimas décadas. Esse consumidor
no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, ele não tem tanta proteção quanto no plano internacional de renegociação da dívida e preservação de um mínimo existencial para si e para a sua família. Hoje o consumidor deve bastante para as financeiras e as instituições de crédito. Ele não nega, mas não tem como pagar. Então isso daí tem que ser readequado e a nossa legislação, apesar de boas iniciativas de tribunais que têm os núcleos próprios de tratamento sobreendividado, ela precisa de uma legislação aprimorada. O código não precisa ser reformado, ele vai ser mantido na sua essência. O que ele vai ser é atualizado, porque essa oferta excessiva de crédito não existia quando da edição do código. O outro ponto é o comércio eletrônico. O comércio eletrônico ele é uma nova praça, é uma praça virtual de oferta de produtos e serviços. Em que pese nós termos o código que conseguiu tratar da venda à distância, do prazo de arrependimento, ainda existe alguma questão que pode ser atualizada e também é objeto de um projeto de lei. Fora esse ponto, a nossa legislação está bastante avançada e elogiada mundo afora. No plano do Executivo, há uma necessidade de atenção às políticas públicas. Nós temos PROCONs que precisam ser aparelhados, precisamos de carreira, de servidores de carreira dentro dos PROCONs, para que nos municípios e estados não haja uma renovação de pessoas despreparadas. O concurso público para servidor do PROCON melhora com certeza o atendimento do cidadão perante o Poder Executivo. E perante o Judiciário, nós temos, infelizmente, uma pecha que foi colocada no consumidor brasileiro de que ele reclama demais. O consumidor brasileiro ganhou essa etiqueta de que é o causador ou um dos maiores causadores do congestionamento do judiciário. E ele reclama demais? O fato objetivo é que ele reclama sim obrigado como um reflexo de que ele incorporou como cidadão o direito que lhe trouxe a Carta Magna e o Código de Defesa do Consumidor. O problema talvez não seja no consumidor ou numa pseudocultura de reclamadores. O fato é que o consumidor, que pouca gente se atentou, é que o consumidor brasileiro passou a viajar depois do equilíbrio do dólar, ele passou a comparar o que ele consome aqui no Brasil com o que é consumido, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns países europeus ou até nos nossos irmãos do Mercosul. E o consumidor descobre que o serviço público de transporte funciona lá fora. Ele descobre que a internet funciona muito bem lá fora a preços mais módicos. Ele descobre que as marcas de roupas, de eletrodomésticos são mais baratas lá fora. Quando chega aqui dentro, nós nos deparamos, infortunadamente, com uma qualidade de produtos e serviços abaixo da expectativa, não do brasileiro, mas até de estrangeiros que vêm aqui e reclamam. Então, essa distorção não é uma cultura de reclamadores. Ela pode estar fortemente presente numa má qualidade da prestação de serviço, especialmente os serviços em concessão, em massa, que são esses ofertados para grandes blocos de consumidores. E é exatamente neles que está a maior parte das reclamações. Então, não me parece adequado que o cidadão saia da casa dele, do conforto do lar ou do trabalho, para ir no juizado, perder o dia, o seu tempo, pagar transporte, juntar documento em vão. O consumidor brasileiro reclama sim em equilíbrio à qualidade percebida e medida do que é entregue pelo nosso mercado. Talvez se houver uma melhora vertiginosa na qualidade dos produtos e serviços, principalmente os regulados, haja uma redução vertiginosa também nas reclamações. E quais os meios hoje disponíveis para esse consumidor aí que vai reclamar, que quer ver os seus direitos garantidos? O que ele tem à disposição para poder garanti-los? Bom, o instrumental, as ferramentas à disposição do cidadão brasileiro são vastas. Em outros países bastante desenvolvidos não existe um aparato tão completo quanto o à disposição do brasileiro. O primeiro que pouca gente conhece é a delegacia de polícia civil, que pode ser especializada ou não. Existe uma série de crimes que são especializados na legislação para proteger o consumidor. Por exemplo, um produto com validade vencida, ele pode gerar
um boletim de ocorrência e a criminalização daquela conduta, a depender do caso, e assim por diante. Então, nós temos desde atendimento da autoridade policial, inclusive com flagrantes, até também dentro do Executivo, o atendimento dos PROCONs, os PROCONs que, aliás, precisam também ser fortalecidos. Os PROCONs, eles recebem as reclamações do consumidor, processam e tentam fazer ali uma mediação entre ele e o fornecedor. Não havendo, o processo se encerra, mas também pode o fornecedor ser multado ou receber qualquer outro tipo de sanção administrativa. Lembrando que o dinheiro da multa não vai para o consumidor, ele vai para um fundo de proteção aos consumidores, municipal, estadual ou federal, e ele vai retroalimentar o sistema de proteção. Mas temos também a possibilidade do Ministério Público fazer ações, inquéritos de investigação civil e também ações civis públicas ou coletivas de consumo para levar direitos do consumidor em juízo, e por detrás disso tem o judiciário. Foi depois da Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, que o consumidor passou a levar as suas reclamações de modo quase que direto ao Poder Judiciário. Isso foi muito bom, há um festejo da cidadania e do acesso democrático ao Poder Judiciário no Brasil, porém o reflexo disso é, de fato, uma sobrecarga do equipamento judiciário que não tem a capacidade de processar tantas demandas. E daí vem esses movimentos conhecidos como o incentivo à mediação, à arbitragem ou a mecanismos alternativos para dirimir conflitos de consumo. Mas o que está faltando aí é o fornecedor se melhorar. Se o fornecedor consertasse aquele produto que ele sabe que já está ofertado no mercado de modo equivocado, se o fornecedor investisse mais nos mecanismos que ele tem internos, que é o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, que em vários grupos de comédia virou uma cancha teatral, que é você colocar lá a brincadeira do consumidor que é atendido no telefone e fica dormindo esperando o atendente resolver o problema. Isso é uma figura da qualidade do atendimento. Então, o consumidor tem os canais, mas os canais nem sempre funcionam. Quem funciona mesmo é o judiciário e é por isso que a briga vai acabar no judiciário. Bom, no próximo bloco a gente tem um assunto que mexe com muita gente, lista de restrição ao crédito e bancos de dados aí que incluem o nome das pessoas que estão em débito aí, né? A gente vai falar disso no próximo bloco, só um minutinho. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, hoje o convidado é o advogado Walter Moura. Doutor Walter, o que aconteceu com o consumidor brasileiro que consome tanto crédito? É resultado de um desenho do nosso mercado de concessão de crédito. Infelizmente, a família brasileira passou a complementar a renda, que sempre é limitada. Normalmente você equaciona os gastos com a sua renda, normalmente calculada mensalmente. Ele passou a complementar os gastos mensais com a tomada de crédito. Isso que era excepcional, você só parcelava a compra de um carro, a compra de uma casa, isso passou a ser bastante comum pelo perfil da nossa oferta de crédito brasileira, e o consumidor brasileiro hoje toma empréstimo para praticamente tudo, para fechar as contas do mês, para ir na farmácia, para fazer uma viagem, e isso daí custa, você tem que pagar o juro para isso. E o efeito deste consumo excessivo de crédito é a transferência muito grande do nosso patrimônio na forma de juro. A gente deixa de colocar arroz e feijão dentro da nossa casa e paga juros sobre esse capital que complementou nossa renda. Então, essa realidade é a realidade desse alto nível de inadimplência que ocorre no final de 2015. É a incapacidade do nosso orçamento pagar essa quantidade de juros de empréstimo que foram captados. Isso foi incentivado publicamente pelo governo, principalmente depois de 2010, e agora a gente vai pagar o juro e vai sofrer a consequência disso. Nós temos uma altíssima e preocupante taxa de inadimplência. E aí a gente chega nesse assunto banco de dados, lista de restrição ao crédito, porque a pessoa toma o crédito, não consegue pagar, não consegue nem dinheiro, crédito em cima de crédito, vai parar nessas listas. E aí, quais os direitos desse consumidor que está nessa lista? Bom, o débito
se foi contraído de modo correto, ele tem que ser pago. Mas o problema é qual é o débito que é contraído de modo correto. A gente ainda tem uma regra contratual bancária muito complicada no Brasil. Você contrata um dos juros mais caros do mundo, que é o cheque especial ou o cartão de crédito, sem ler nada. Você simplesmente passa a senha numa maquininha e você está lá devendo um dos juros mais altos que existem, que é exatamente desses produtos. O consumidor não consome isso conscientemente. Ele foi levado pela publicidade, que tem sempre os melhores atores. Olha, toma um empréstimo aqui, sinta-se feliz. Não há advertência devida dos ônus do consumo do crédito e dos juros. Daí porque houve uma leniência das autoridades, sobretudo do agente regulador Banco Central, numa publicidade permissiva. Essa publicidade permissiva, não digo que criou uma cultura, mas levou o consumidor ao comportamento de achar que no final do mês tudo vai dar certo, sempre vai dar para pagar tudo. Isso não é realidade. A readequação, ela vem pela parte da restrição ao crédito. E daí porque os bancos de dados são uma das ferramentas que os credores têm utilizado para restringir o crédito ao consumidor. O problema não é o banco de dados. O banco de dados ele é bom para o consumidor e para o fornecedor porque realmente empresta para quem tem capacidade de pagamento. O problema são as falhas dos bancos de dados. É você restringir crédito para quem não tem os dados a serem restringidos, é você incluir o nome de uma pessoa como devedora e ela não é. São essas falhas que são bastante comuns que chegam ao judiciário. O judiciário não tem dado guarida a consumidor que deve, não pagou e a relação está ali normal. O problema, a anormalidade que gera reclamação no judiciário é exatamente a falha da inclusão. E essa falha ainda é muito comum porque traz muita restrição aos consumidores. É muito chato você não dever e ter seu nome no rol de devedores. Por isso que o judiciário acaba tendo que enfrentar essa situação e, inclusive, consolidou o STJ a jurisprudência no sentido de que basta a inclusão indevida, já há o dano moral automaticamente. E a pessoa está numa situação dessa, e o consumidor está preparado para negociar esse tipo de coisa na mediação e na arbitragem? Esses dois mecanismos que têm sido muito impulsionados como a grande solução para desafogar o judiciário são ferramentas muito importantes. Mas eu não creio, apesar de ter visto um evento esses dias da Fundação Getúlio Vargas, muito bom evento, o título do evento era A Cultura de Mediação. Ora, cultura não nasce da noite para o dia. Não existe a cultura de mediação no Brasil. Ela tem que ser construída com a ajuda das entidades de educação, dos fornecedores e da mudança de comportamento do mercado. Para que a mediação dê certo, nós temos que empoderar mais o consumidor com informação. Ninguém vai negociar se não sabe nada. Se eu não sei por que meu celular não funciona, se eu receber outro, quem vai me dar a garantia de que o segundo celular vai funcionar como o primeiro que não funcionou? Então, a mediação, para funcionar, ela ainda vai necessitar o reequilíbrio de informação com o consumidor. E isso exige, de outro lado, que o fornecedor empodere mais o consumidor. A expectativa é que dê certo, mas no plano real do mercado brasileiro, o judiciário ainda vai ter muito trabalho com o mau fornecedor. O código, Érica, ele não é um problema do judiciário, ele é um problema do mau fornecedor. Se tem muita reclamação, os maus fornecedores têm que pagar pelo prejuízo causado ao cidadão brasileiro. A mediação não pode, nem a arbitragem, elas não podem ofuscar essa má qualidade. A gente tem que trabalhar com mediação, com arbitragem, tudo bem, mas tem que trabalhar do outro lado com fiscalização e sanção para os maus fornecedores para que essa qualidade melhore e a gente aí sim reduz a litigiosidade. Tutela coletiva na área do consumo, do consumidor no Brasil, funciona? Não, ela só funcionou no papel. Nós temos uma legislação maravilhosa sobre a tutela coletiva, iniciada por brilhantes juristas que foram Ada Pellegrini, Grinover e Kazuo Watanabe. Nós temos um código evoluidíssimo, que é a Lei de Ação Civil Pública, e que foi complementado brilhantemente pelo Código de Defesa do Consumidor.
As grandes ações civis públicas, como foi o caso dos planos econômicos, elas chegaram agora no Supremo. E agora chegou a hora dos fornecedores pagarem por essa conta, e a conta é alta. Então, infelizmente, o caminho tem sido o quê? Enfraquecimento, não por conta do judiciário, mas os grandes devedores em ação civil pública passaram a desacreditar a ação civil pública. E qual é a grandeza da ação civil pública, Érica? Você resolve o problema de centenas de processos individuais em um só processo, em uma só sentença. E para um país de desigualdade como é o nosso, a ação civil pública tem um grande alcance. Ela não vê a cor dos olhos, nem a cor da pele do consumidor que está sendo tutelado. Ela é uma sentença que, como a lei fala, coletiva. Ela dá direito a todos de um fato que todo mundo reconheceu que está errado. O problema é como que o fornecedor vai pagar para todo mundo. E esse desafio o Brasil não soube superar. O grande problema hoje é a execução da tutela coletiva. O Judiciário está enfrentando isso, o Supremo e o STJ estão enfrentando isso. E o que nós desejamos é que haja um reequilíbrio, que a tutela coletiva não seja apagada. Ela tem o seu papel e ela é muito importante para corrigir em uma só sentença problemas que afetam uma grande massa de consumidores. Bom, estamos chegando ao fim do nosso Perspectiva de hoje. Eu agradeço o Dr. Walter Moura, que hoje conversou com a gente a respeito dos direitos do consumidor. Obrigado, Dr. Walter. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até logo. E a gente volta, te vejo no próximo programa.